Se nada for feito, nós estamos prestes a ver em nosso país, aqui no Brasil, um genocídio. O genocídio de nossas tribos indígenas. Duas decisões acabaram de ser tomadas. Uma foi a nomeação de um evangélico evangelizador para lidar com os índios que não têm contato ou têm pouco contato com a nossa sociedade, com a nossa civilização. Isso é uma péssima notícia. Os índios, em todos os governos anteriores, o Brasil, veja só, o Brasil ele está aqui listado num importante livro, o livro de Jared Diamond, O Terceiro Chimpanzé, no capítulo intitulado Em Preto e Branco, ele coloca aqui, são 3 páginas com os locais que aconteceram genocídios desde a descoberta das Américas, né, pelos europeus, 1492, até anos recentes. E o Brasil está listado aqui durante a ditadura militar, entre os anos de 1957 e 1968, o genocídio de mais de 10 mil índios na Amazônia. Nós também, os portugueses também cometeram genocídio. O que é o genocídio? O genocídio independe da quantidade de pessoas mortas. A gente sempre associa o genocídio natural com a Segunda Guerra Mundial, com o que Hitler fez com os judeus. Mas se houver uma população indígena, aqui tem um livro muito interessante, Araueté, né? Um povo tupi da Amazônia, baseado na tese de doutorado que fez, importantíssima, de Eduardo Viveiros de Castro, professor do Museu Nacional. Quando ele estudou, essa população aqui tinha 200 e foi reduzido para 120. Depois se ampliou, teve mais contrato com o nosso mundo. Mas o fato é o seguinte, se houver uma civilização indígena com 50 índios e os 50 forem mortos, acabou-se um povo. Né? Se extinguiu um povo. Foi a tentativa de Hitler com os judeus, só que eram milhões. Nós temos milhares de indígenas no Brasil, com suas tribos, com sua cultura. O que nós ganhamos? O que o Bolsonaro, imagina, o evangelizador evangélico para ter contato com índios que não têm pouco ou nenhum contato com o nosso mundo. Eles vão morrer simplesmente pelas doenças que serão transmitidas, e se eles passarem a ter contato. E vão lá tentar evangelizar, tentar forçar uma aculturação. Isso já aconteceu lá atrás, não cabe aqui a gente ficar fazendo julgamento de algo lá atrás, né? Um julgamento, como os historiadores gostam de falar, anacrônico. Os portugueses, nos Estados Unidos, por exemplo, o território que hoje compreende lá Estados Unidos e Canadá, acredita-se que foram mortos 18 milhões de indígenas. Aqui foram muitos que os portugueses mataram, quer dizer, eu não sei quantos, mas isso provavelmente tem em algum lugar. Mas o fato é que a gente está no século XXI, 2020, e a outra medida que Bolsonaro encaminhou para o Congresso pode não aprovar, um projeto de lei, um PL, um projeto de lei, portanto precisa de maioria simples para ser aprovado, liberando mineração, construção de hidrelétricas, exploração de petróleo nas terras indígenas. Olha, estamos em nossos escritórios, nossas casas, nossas residências, nossa vida depende, onde nós moramos depende da mineração. Em nenhum momento eu vou negar aqui a importância da mineração, né? Sempre lembrando, né, de Brumadinho, lembrando de Mariana, mas em nenhum momento eu vou negar que para que a nossa vida melhore, a mineração é necessária. Mas a minha pergunta é o seguinte, será que compensa destruir civilizações que temos? Por que nós não buscamos uma saída criativa, uma saída original? Quem viaja à África do Sul tem lá contato com tribos indígenas da África do Sul e aquilo se reverte em termos de turismo, torna mais conhecido o país. As nossas tribos indígenas, a preservação delas, eu recomendo esse livro. Está aqui publicado pela editora do Sesc, um livro, inclusive com muitas fotos aqui, né, da vida, né, dessa tribo, quer dizer,
ali no rio Xingu, né, no Pará. Então, ele, novamente, para quem se interessar, Araueté, um povo tupi da Amazônia, tá? Você encontra aí em livrarias online, na internet. Estudos, você compreender um povo desse, toda a estruturação de parentesco deles é totalmente diferente, totalmente não, mas muito diferente da nossa. O que nós chamamos de sobrinho, eles chamam de irmão, por exemplo, né? Então você tem várias coisas para aprender com eles, como eles dividem o calendário do ano, como eles dividem como é a semana, os dias, como é o dia a dia deles, do que eles vivem, a tecnologia que eles utilizam. E eles hoje, e é claro que é uma coisa que Bolsonaro não está nem aí, eles hoje são um importante elemento de preservação da floresta, né? Floresta essa que abastece de água a agricultura brasileira. E aqui eu vou trazer basicamente conhecimentos científicos, rios voadores, a umidade que é transportada pelo ar no Brasil, pela atmosfera no Brasil, da Amazônia para a região centro-oeste, São Paulo, para o Paraná, quer dizer, as chuvas que são importantíssimas para a nossa agricultura e para o abastecimento do país e até para as nossas exportações do agronegócio, elas vêm da floresta amazônica. E os índios são fundamentais na preservação da floresta. Nós já avançamos, quer dizer, no passado, isso já é visto como uma coisa do passado. A antropologia no passado foi utilizada para a dominação imperialista, né, para justificar a lei do mais forte. Mas hoje nós somos capazes de respeitar outras culturas muito mais do que no passado. E nós temos aqui, a gente não precisa nem recorrer ao fato sabido de todo mundo, de que os índios foram os primeiros a ocupar o solo que hoje é o nosso país, mas é muito possível, né, conciliar a exploração mineral que já existe hoje no Brasil, a exploração de petróleo que já existe hoje no Brasil, com a preservação, sim, de nossos indígenas. Agora, o que está em jogo agora é uma situação de genocídio, né? E está sendo costurado pelo presidente da República. Quando o presidente da República afirma eles não são humanos, quem sabe algum dia eles se tornem humanos, isso é a mesma coisa que os nazistas faziam com os judeus. Na época lá, com a época mais politicamente incorreta, eles chamavam os judeus o que davam o nome de animais. Os judeus são ratos, são porcos, né? Bolsonaro tá no último passo para falar isso, né? Ele não vai falar porque ele sabe que a reação hoje é muito maior do que foi no passado, né? Mas ele está dizendo que não são humanos, né? Que os índios não são humanos, quem sabe algum dia se tornem humanos. Ele quer acabar com povos inteiros. E, de novo, não importa o número, o que eu venho aqui, aí eu estou realmente defendendo um ponto de vista, defender o ponto de vista da preservação de culturas. Não é uma cultura, são várias pequenas tribos. Culturas diferentes da nossa. Nós temos o que aprender com eles. Nossos antropólogos vêm transformando isso em teses de mestrado, em teses de doutorado, em livros com a linguagem acessível para um público não especializado. E isso é importante para nos conhecermos melhor. E isso pode ser importante também para a atividade econômica. Isso já é importante hoje para a atividade econômica. Quando as pessoas dizem é necessário exploração econômica da floresta amazônica, ela já está sendo feita, sabe qual? Quando a floresta amazônica leva a umidade para o centro-sul do país, ela está sendo economicamente super útil. Os rios voadores providos, né, fornecidos pela floresta amazônica, que trazem a água para a nossa agricultura, é uma evidente exploração econômica de nossa floresta. E muito mais pode ser feito. As tecnologias da floresta, o conhecimento das plantas, o conhecimento dos animais, tudo isso é muito dominado por nossas tribos indígenas. É muito interessante nesse livro, a gente nem imagina a diversidade animal, como essa tribo indígena se utiliza dos diferentes animais
para alimentação, para os seus utensílios, para preparar as flechas. Existe uma tecnologia imensa, né, e um conhecimento imenso de tudo que a floresta fornece. Em vez de irmos lá e predarmos a existência disso, cometermos um genocídio, o mais importante seria aprender com eles e, a partir daí, desenvolver tecnologia, juntar o saber deles com o nosso saber para desenvolver tecnologias e gerar novas atividades econômicas no nosso país e gerar riqueza para o nosso país. Se nada for feito, iremos ver em pleno século XXI mais um caso de genocídio.